a gente vai mais a fundo. Nós vamos tentar explicar e entender melhor como o tipo de corpo define as nossas habilidades. E será que isso realmente é possível? É o nosso tema do dia. Vou sentar aqui para bater um papo com a Andriele Franceschini, ela que é psicanalista e veio falar sobre esse assunto, já fez uma participaçãozinha com a gente ali no SCC Meio Dia, falando do Fernando. Seja muito bem-vinda, Andriele. Obrigada, Maria. Andriele, então explica isso pra gente. Como que você, analisando o corpo de uma pessoa, é capaz de falar sobre as habilidades dela? Que curioso isso, né? Sim, é mesmo, Maria. Até porque, assim, a gente consegue identificar as habilidades de uma pessoa identificando com que intensidade que ela vivenciou as nossas 5 principais dores emocionais lá na nossa primeira infância. Então, isso acontece desde a gestação na barriga da mãe até por volta dos 6 ou 7 anos de idade. Mas quando você olha uma pessoa, você já consegue ter toda essa noção? Não, a gente precisa fazer uma análise bem completa, né? Da pessoa ali sem maquiagem, com uma roupa apropriada, porque o que a gente busca para identificar? Formatos, formas e expressões. Então, a gente leva em conta tudo isso e gera um gráfico dessa pessoa. Então, eu entendo com que intensidade você vivenciou cada uma dessas dores e, consequentemente, que habilidades natas você desenvolveu para lidar com tudo isso. Gente, é demais, porque a gente sempre escuta falar essa questão do corpo fala. Tem muita gente que fala também, você é o que você come, né? Porque acaba, o que a gente come também muda o nosso corpo, a nossa questão estética, mas vai além. Então, já vem desde a gestação, então... Isso mesmo. É bem complexo, por isso que para analisar... É mais profundo do que apenas você analisar uma pessoa vendo o Fernando, como a gente brincou, né? Eu sempre falo assim, é muito superficial, né? Quando a gente faz rapidinho assim, então você consegue identificar, por exemplo, os principais traços de uma pessoa, às vezes nesse olhar, mas não a fundo para conseguir trazer as respostas que essa pessoa realmente precisa. Por exemplo, em você, Maria, o que a gente consegue identificar O que a gente consegue identificar? Me fala, André, tô curiosa. Você vai ser uma pessoa que vai fazer tudo com muita perfeição e ser extremamente executora. Gostei. É uma pessoa que cria opções, que realmente já tem essa habilidade e também tem essa comunicação, que é tudo e gosta de estar em evidência, que é tudo que o teu trabalho te proporciona. Que bom, então eu acho que eu tô no lugar certo. E tem que ter cuidado com uma coisinha só. Meu Deus. Você também tem um traço aí que ele é muito criativo. Só que ele gosta de isolamento. Então, como você gasta toda a sua bateria social aqui, digamos, no seu lazer, provavelmente você vai preferir ter momentos mais tranquilos, momentos mais sozinha, justamente para equilibrar esse lado e conseguir usar todos os recursos que você já tem aí dentro. E se a gente não tem esse cuidado com os nossos recursos de conseguir colocar eles nos ambientes favoráveis, a gente fica com o lado ruim deles, que não é tão legal assim. Não, é muito verdade, porque daí acaba que gasta toda a bateria no trabalho, chega em casa, tá cansada às vezes. Exatamente. Muito bom, nossa, adorei, muito bom. A gente consegue fazer com o Laércio, Vera? Ele tá querendo fazer também a análise corporal aqui com a Andriele. Se a gente conseguir ir ao vivo até a Laguna, conseguimos? Olha lá, ele tá aparecendo ali. Aí, Andriele, você consegue olhar? Dá pra abrir a câmera? Dá pra colocar a tela cheia? Porque daí ela consegue ver ele melhor? De longe. Aí depois a gente faz a análise. Isso, aí melhorou um pouquinho pra ver, né? Aí, ó. Olha lá, tá dançando e tudo, Andriele. Laércio, assim como você também, e provavelmente os colegas de profissão vão ter aí esse traço que é mais comunicativo, que muitas vezes é mais sensível também, né? Mas ele tem bastante de um outro traço que é um tanto mais planejador, que vai pensar, vai montar cronograma, pensar antes de falar e precisa de segurança muitas vezes para tomar uma atitude. Gente, ela descreveu o Laércio. Você sabe que ele faz as pautas, ele define as coisas aqui super planejadinho. E quando não sai do jeito dele... Ele é organizado. Aí o bicho pega. Mas a questão dele, por exemplo, no seu caso, se não sair do seu jeito, é por uma questão de eu gosto de ter o controle. No caso do Laércio, eu preciso garantir que não vai sair nada diferente do que eu planejei. Do planejado. Laércio, você escutou? O que você achou? Realmente é isso. É isso. Ela falou exatamente. Só que eu tenho uma dúvida, Maria, agora. Por exemplo, ela está me analisando agora, assim, do jeito que eu sou. Por exemplo, se eu emagrecer,
perdi peso, afinei. Isso interfere também ou não? Não. O formato do nosso corpo, a gente analisa formas, sensações e expressões. O que vai interferir numa análise é, por exemplo, se a pessoa fez um procedimento estético. Aí sim a gente precisa analisar como era antes. Por exemplo, emagrecer. Fez uma bariátrica, fez um procedimento invasivo. Então aí sim a gente precisa ter uma análise mais a fundo de como ela era antes dessas intervenções. Mas os formatos que a gente procura, eles permanecem, diferente da pessoa que nem trouxe ser mais cheinha ou não. Por exemplo, você também tem a oralidade e, no entanto, né, a gente enxerga isso através essa bochechinha mais saliente, muitas vezes, a forma arredondada do corpo. Isso que eu ia perguntar, né? O que você analisa nas pessoas? Porque essa é a nossa curiosidade. Você olhou para o Laércio, já saiu falando e você definiu muito bem. Então, o que você olha quando você vai analisar uma pessoa? Formato, sensação e expressão. Então, por exemplo, assim, na pessoa que tem essa habilidade de comunicação, a gente procura formas arredondadas. Um olho que conecta, aquela pessoa que sorri e o olho fica pequenininho. Ele tem essa habilidade de se conectar, de ter uma empatia maior com as pessoas. Então, a gente busca essa sensação e os formatos arredondados. A perna tem um formato específico. Então, tudo é avaliado ali em 6 partes do corpo, especificamente pontuadas. Gente, é demais! Muito bom. E aí tem... Quando a gente fala, você falou de procedimento estético. Então, se alguém, por exemplo, fez uma... obrigada, Laércio! Obrigada, a gente vai continuar com a nossa entrevista aqui até daqui a pouco. Me esqueceu aqui plantado. Continua aí, Maria. Eu sei que você tá ouvindo, aí, mas o pessoal em casa não quer te ver mais. O pessoal falou, dá tchau pro Laércio. Até daqui a pouco. Mas, André, me diz uma coisa. Se a pessoa fez uma cirurgia no nariz, né, por exemplo, que alterou o formato, o tamanho, isso vai alterar alguma coisa? Não interfere. Porque a gente não olha para essas questões que são genéticas, por exemplo, a cor do olho ou o formato do nariz, coisas assim. Alguém fez uma cirurgia no seio, por exemplo, isso não tem interferência, que são questões, essas questões que são genéticas não têm interferência. A gente busca realmente formatos, então desde o rosto, se ele que mais... hoje com a harmonização facial muda fica tudo, um pouco né? mais complicado, porque aí todo mundo, né, busca aquele rosto mais harmônico e tudo mais. Então fica difícil a gente analisar quando tem esses procedimentos. Por isso que é bom também conversar bastante com a pessoa e saber que tipo de procedimento ela passou. Até né? porque, assim, na conversa com a pessoa, a gente consegue muitas vezes pegar pelo reverso, pela fala dela, a gente já entende um pouco dos traços dela ali e entender a maneira dela funcionar no mundo, né? Até como o colega falou, assim, é muito importante no ambiente de trabalho. É isso que eu ia te perguntar, como que a gente usa isso no nosso dia a dia? A gente tem, né, ali eu conhecer isso, então eu consigo ir para o trabalho sabendo as suas habilidades, do que você gosta e do que você não gosta e aprender a lidar com isso, entender, por exemplo, que você vai gostar de ter o seu momento e não interferir, porque muitas vezes a gente acha que é um defeito e quer exigir que o outro seja igual a gente. Não é sobre isso. Então eu entendo como você funciona e eu vou pelas beiradas justamente para fazer as coisas que estão de acordo com as tuas habilidades. E também na hora de contratações, é muito efetivo, porque não dá para contratar uma pessoa, por exemplo, que tem essa habilidade, que nem o Laércio, né? É detalhista, realmente ali consegue se planejar, se organizar e esperar que seja uma pessoa extremamente ágil. Não vai ser. Ele precisa de tempo para fazer aquele planejamento dele. Exatamente. Então, ele é muito bom no que ele faz e tem essa capacidade de fazer a mesma coisa várias vezes do mesmo jeito, justamente porque ele tem o tempo dele. Agora, outra curiosidade, uma vez detectada, né? Você fez essa análise, a gente já viu os pontos fortes, pontos fracos, enfim, você conseguiu ler essa pessoa, fazer o mapa dessa pessoa pelo corpo. Como que ela vai lidar com isso? Né? Ela pode tentar mudar essas questões que você falou? Então, a gente entende que eu posso usar o meu recurso, que é a minha habilidade, ou eu posso viver na dor desse traço, até por crescer, às vezes, ouvindo aquela questão assim, ai menino, tira essas ideias malucas da cabeça, isso não é pra você. E a gente castra essa habilidade incrível que tinha de inovar, de criar.
Então, essa pessoa, ela realmente vai se fechar para o mundo e não vai conseguir usar a habilidade dela. No momento que eu entendo a maneira que eu funciono, que eu penso, que eu ajo na vida, eu consigo tomar ações, ter ações para que eu consiga usar os recursos dessas minhas habilidades. E realmente a gente fala ali sobre poupar e recompensar aquele traço para que você consiga explorar o melhor que você tem dentro de si. Que legal! É, porque às vezes tá ali escondidinho e você nem tem ideia que tem essa habilidade, né? E às vezes fazendo uma sessão dessa de análise corporal, Sim. você consegue aflorar tudo isso, né? Agora, crianças podem fazer também? Tem uma idade? Criança não, o processo de formação é até ali por volta dos 6 ou 7 anos, mas a gente entende que também tem o processo de repetição ao longo da vida. Então, em crianças, a gente não aconselha, o corpo não está completamente formado. A partir de 18 anos, aí sim. Muito bom! Adoramos a sua participação aqui. Andriele Franceschini, psicanalista. Quer passar o seu Instagram para quem quiser saber mais sobre esse assunto? Claro. Eu tenho certeza que o povo em casa ficou curioso sobre isso. Com certeza, o meu Instagram é andriele.franceschini. E ali vocês vão encontrar um pouco de conteúdo. Lá tem o meu contato de WhatsApp, então fiquem bem à vontade aí para fazer perguntas, questionamentos. Ah, com certeza vai ter, pode ter certeza. Tá ali, tá aparecendo ali embaixo o @Andriele Franceschini. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Maria. Foi muito bom. Gostei.